Meus irmãos, graça e paz. Um bom dia a todos. Muito bom estar aqui mais um domingo para cultuar com os meus irmãos, para juntos, como o irmão Vinícius orou, sermos confrontados pela palavra de Deus, sairmos daqui mais santificados, para que assim o nome do Senhor seja mais glorificado em nós. Amém? Sem mais delongas, queria pedir aos irmãos que abrissem a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, seguindo aqui com nossas exposições no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. E nós leremos hoje até o versículo 42. Amém? Os irmãos que forem encontrando a referência, digam amém. Glória a Deus. Amém. Se juntos estamos, vamos ler juntos Mateus capítulo 5, a partir do verso 38. Esta é a palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. O que nós lemos aqui é a palavra de Deus e temos que recebê-la como tal. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida aqui esta manhã, e te pedimos Tua ajuda do Santo Espírito, na medida que essa palavra ela é exposta. Pai amado, Tu que és o Deus que, Pai, quando nós éramos inimigos, o Senhor provou o Seu amor para nós, morrendo por nós, dando a Tua vida por nós, quando nós ainda éramos inimigos. Pai amado, que esse Teu caráter, de um Deus tão amoroso, misericordioso e bondoso, Senhor, Ele toque os nossos corações, e que sejamos assim como o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que é muito claro é que o fenômeno do pecado, o advento do pecado, o pecado quando ele entrou no mundo, ele tornou o ser humano extremamente reativo. Quando nós analisamos o fenômeno da queda, o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, aquilo que foi oferecido a Adão e Eva pela serpente foi a possibilidade deles se tornarem o próprio Deus, não é? Vocês terão o poder, se comerem desse fruto, de arbitrar entre o bem e o mal, de decidirem por conta aquilo que é bom, aquilo que é mal. Ou seja, a oferta da serpente é que eles não mais dependessem de Deus e daquilo que Deus havia dito para decidir o que era errado e o que era certo. Que eles, por conta própria, poderiam arbitrar em relação àquilo, não é? Então você imagine um mundo, quantos habitantes nós temos no planeta hoje? 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagine um mundo em que haja 8 bilhões de verdades, 8 bilhões de parâmetros do que está certo e do que é errado, e mais, 8 bilhões de maneiras de avaliar se uma pessoa fez algo certo ou errado, ou 8 bilhões de maneiras de analisar se o que o outro fez contra mim eu posso revidar ou não. O pecado tornou o ser humano muito reativo, e um dos motivos é porque o ser humano quer se colocar no lugar de Deus. É porque o ser humano quer colocar a própria justiça em funcionamento e não a justiça de Deus. E quando nós entramos aqui no Sermão da Montanha, nós vemos Jesus falando a respeito da lei de Deus de maneira muito mais profunda do que os profetas do Antigo Testamento jamais conseguiram. Nós estávamos em uma era diferente da história da igreja no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós estávamos na era da Antiga Aliança, em que a adoração a Deus no templo dependia de que determinadas práticas fossem seguidas. Mas a Antiga Aliança não era uma aliança que mirava no coração. Ela funcionava se determinadas práticas externas fossem seguidas de maneira correta. Se assim não fosse, lembrem-se de que se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos em pecado não confesso, ele morreria, correto? Lembram-se disso? A pergunta que fica é: como é que alguém já entrou e não morreu, não é? Sendo que há alguém em algum momento que vai estar perfeitamente limpo e sem pecado, entra ali, não é? Ora, a resposta é simples, a resposta é que a limpeza naquele contexto era uma limpeza ritual.
Se você tivesse seus pecados limpos, confessados ali, tudo certinho, ritualisticamente falando ali, estava certo, você executava bem a antiga aliança. Mas a nova aliança, ela é uma aliança que mira no coração, que vai olhar a raiz de todo mal, a raiz de todo pecado, e como o pecado ele emana no coração. Nisso nós já aprendemos que você pode até nunca ter matado alguém, mas se você odiou, a raiz do assassinato já nasceu no teu coração, correto? Porque ninguém nunca mata outra pessoa ali por homicídio sem antes tê-la odiado. Você pode nunca ter cometido adultério, mas se você alimentou desejo por alguém que não é teu cônjuge no teu coração, ali está a raiz do adultério, portanto, aos olhos de Deus, o adultério está cometido, uma vez que ninguém comete adultério sem antes ter desejado, correto? E isso está bastante em consonância com o que o profeta Jeremias fala no capítulo 31, quando ele faz um ensaio ali sobre a nova aliança, não é? Ele fala em Jeremias 31, 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Perceba, a lei estará na mente, no coração, não só nas mãos. Não vai ser um negócio só externo, essa é a descrição da nova aliança. Será algo que acessará o coração. Pois bem, para nós estudarmos esse texto que foi lido hoje, e o assunto de hoje, como tudo isso que eu comentei aqui se amarra ao texto de hoje, que ainda está no Sermão da Montanha, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, vamos falar um pouco sobre um dos princípios jurídicos mais antigos da humanidade, que é a chamada Lei de Talião. Quem já ouviu falar sobre isso, fora o texto na tela aqui, né? Já ouviram falar da Lei de Talião? Sim. Lei de Talião que é, no latim, né, a expressão Lei de Talião pode ser lida lex talionis, que significa a lei do igual, a lei do tal, a lei do equilíbrio, algo assim. Essa lei de Talião é algo tão antiga, que ela já era praticada e foi expressa no código jurídico mais antigo de que nós temos notícia. O pessoal que estudou direito aí, cadê a irmã Railene, Rodrigo? Qual que é o código jurídico mais antigo de que nós temos notícia? Quem se lembra? O Código de Hammurabi. O pessoal do direito não me ajudou, o historiador me ajudou ali. Amém? O Código de Hammurabi, meus irmãos, é um código jurídico extremamente antigo, data de quase 2 milênios antes de Cristo, e já tem expressa ali a tal da Lei de Talião, ou a lei conhecida como olho por olho, dente por dente, certo? O que muitas vezes nós não entendemos, principalmente numa sociedade moderna como a nossa, era o propósito de uma lei como essa. Então, a gente precisa falar sobre isso, por quê? Porque essa lei depois ela é absorvida pela lei de Israel. E Deus estabelece em Êxodo capítulo 21 o mesmo princípio. Quando nós lemos aqui, vocês ouviram o que foi dito, né? Mateus 5,38, olho por olho, dente por dente, lembrem-se, primeiro, esse texto ele está na Bíblia, tá? Ele está no Antigo Testamento, mas o que nós temos aprendido é que Jesus ele está vindo aqui confrontar interpretações e aplicações dos fariseus em relação ao que está escrito. Tanto que muitas vezes quando Jesus diz, tanto é que quando Jesus quer referenciar a Escritura de maneira fidedigna, ele não diz, vocês ouviram o que foi dito, o que ele diz é, vocês leram o que está escrito. É assim que ele fala da Escritura plena. Quando ele vai falar de tradições, ele fala, vocês ouviram o que foi dito. E Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Esta é a lei de Talião. Se uma pessoa arrancou o olho de outra, a gente vai lá e arranca o olho do arrancador, certo? Algo assim. Pois bem, esse princípio ele aparece em 3 ocasiões na Bíblia. Aparece em Êxodo 21, Levítico 24 e Deuteronômio 19. Vou ler aqui para os irmãos a ocorrência em Êxodo 21, a partir do verso 23, que diz, mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E você poderia olhar e dizer, nossa, mas que negócio arcaico e feio, não é? Parece um negócio meio retrógrado você ler assim. Mas se você prestar atenção no contexto de Êxodo capítulo 21, algumas coisas precisam ficar claras, né? Primeiro, Êxodo 21 é um texto escrito
para estabelecer o funcionamento do sistema jurídico de Israel. Ele era um texto para e sobre juízes, não sobre civis. Então o texto não está dizendo para você, sei lá, Zezito, se alguém vir e pisar no seu pé, você vai lá e pisa no pé da pessoa também. Ele é um texto para juízes. Segundo, ele é um texto para estabelecer algo que até hoje nós concordamos, que é equilíbrio de penas. Então, até hoje você meio que concorda com um dos princípios por trás da lei do talião, sabia disso? Você não discorda dela tanto assim. Por exemplo, se alguém destrói seu carro, essa pessoa, ela cometeu um crime, ela destrói seu carro, né? Você espera que a pena que essa pessoa vai cumprir seja compatível com o crime que ela cometeu, correto? Se uma pessoa vai lá e, não sei, rouba uma bala no mercado, ou se a outra pessoa vai lá e rouba um banco, você entende intuitivamente que a pena para cada um desses crimes, ela precisa ser compatível com o crime, com o delito cometido, correto? Então percebam, se você analisa o Código de Hammurabi, né, os locais onde a lei de talião foi aplicada, por mais que muitas vezes o ser humano distorce tudo, né, mas mesmo no Novo Testamento, o objetivo desse tipo de princípio era frear o abuso de aplicação de pena. Esse era o objetivo. Era, se o crime foi esse, a pena vai ser compatível com esse crime. Não vai passar disso aqui. Em uma forma de regular o sistema jurídico. É claro que quando nós lemos, nós ficamos, nossa, olho por olho, dente por dente. Imagina todo mundo, né? Um arrancando o olho do outro. Mas primeiro, isso não era para o civil, isso era para a lei, para a aplicação de pena da lei. E, segundo, a sociedade evoluiu um pouquinho a ponto da gente não sair por ali arrancando o olho uns dos outros, né? Apesar da irmã Bruna já ter arrancado alguns dentes aqui dos irmãos da igreja, né? Mas aí até o ofício dela, ela é dentista, não é mesmo? Mas perceba, quando nós falamos sobre olho por olho, dente por dente, fechado, é tipo assim, você não vai devolver, digamos, a pessoa cometeu um crime, ela arrancou o dente de outro, você não vai devolver isso arrancando todos os membros dessa pessoa. Não será assim. Haverá equilíbrio nas penas, tá? Mas isso não era um texto para o civil, isso era um texto para o juiz. E aí, por que isso é importante? Porque às vezes as pessoas leem esse texto e parece que Jesus ele está pegando uma lei estabelecida no Antigo Testamento, e quem estabeleceu aquela lei? Deus. Quem inspirou Êxodo 21? E Jesus ele está falando, deixa para lá, mudei de ideia, né? Porque Jesus é Deus, vamos falar de um outro jeito aqui. E não é isso. Porque o princípio de que o magistrado civil ele tem um poder dado por Deus para julgar crimes, mas o civil não tem esse poder, isso é um princípio que vai até os primórdios da humanidade. Deus ele nunca endossou a vingança nesse sentido. Vocês querem ver um exemplo disso? Qual foi o primeiro assassinato da história, o primeiro homicídio da história? Caim matou Abel. E o que foi que Deus fez? Deus colocou uma marca em Caim. Para quê? Para que ninguém o matasse. Vejam, agora pensem nisso, né? Caim era um assassino, né? Caim, se vivesse no tempo de Israel, haveria leis para punir o fratricídio, correto? Na época de Caim não havia magistrado civil. E Deus proibiu que civis tomassem justiça nas próprias mãos. Correto? Mas quando Deus estabeleceu a nação de Israel, o que tinha ali? Pena capital, multas para roubos, né? Restituição, inclusive pena de morte para assassinos. A nação de Israel foi formada e Deus estabeleceu um âmbito jurídico em que crimes fossem, né, para que os crimes fossem julgados e o civil não ficasse tomando justiça nas próprias mãos, correto? Então, até os dias de hoje, vamos supor que tem uma pessoa, um famoso ladrão de carros em Cotia, ele rouba um monte de carro, um dia eu pego ele tenta roubar meu carro, eu pego ele, eu falei, quer saber? Você tem mais é que ser preso. Aí eu levo ele para minha casa, amarro ele, certo? Numa cadeira e deixo ele lá num carro trancado. Eu posso fazer isso? Não, o nome disso é cárcere privado. Agora, é porque isso não deve ser feito em nenhuma hipótese? Não. O magistrado civil tem o poder de pegar essa pessoa e isolá-la da sociedade e colocá-la na cadeia. Existe uma instância que pode fazer isso. Eu não posso. Eu não sou juiz, eu não sou carcereiro, não sou policial, não sou nada. Existe uma estrutura
essa estrutura trabalha como um mordomo de Deus, como uma das instituições que Deus estabeleceu para regular a criação, dentre elas a família, a igreja e o magistrado civil. A família, a igreja e o Estado são as 3 esferas que Deus estabeleceu para que cada uma cuidasse de um determinado aspecto da existência, não é? E cabe ao magistrado civil. Não cabe às famílias, não cabe à igreja, não cabe ao civil punir o criminoso, correto? Só que como é que isso era entendido na época de Jesus? Como é que os fariseus entendiam isso? Eles entendiam isso como se a gente pudesse tomar isso para o campo civil e dizer, então, alguém veio, enfiou o dedo no meu olho, eu vou lá e vou enfiar o dedo no seu olho também. E vai ser um só, porque você enfiou só um dedo no meu olho, certo? Só que percebo que a própria palavra de Deus já dizia a respeito dessas coisas. Se você ler Levítico 19:18, o texto nos diz, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame ao seu próximo, como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Provérbios 25, a partir do verso 21, diz, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Se você traz olho por olho, dente por dente, para o campo civil, não é? Aí vale aquela máxima, né? Olho por olho e o mundo acabará cego. Imagina, todo mundo, um furando o olho do outro, né? Mas perceba a diferença. O que Provérbios nos convida é a abençoá-lo. E assim, não tem nada assim, pior, entre as, você pode fazer para a consciência do teu inimigo do que abençoá-lo quando ele te amaldiçoa. Do que orar por ele quando ele amaldiçoa você, não é? É interessante porque há um comentário sobre o Novo Testamento, comentário histórico do Novo Testamento, né, de um autor chamado Lawrence Richards, que diz que a lei de talião em Êxodo não é para promover a vingança, é para frear a vingança. É para que, em havendo um magistrado civil que cuida da justiça, o civil não fique se sentindo tentado a querer resolver com as próprias mãos. Esse é o objetivo do estabelecimento da lei. Alguém cometeu um crime contra você, não se vingue, e para que você possa, né, ter mais tranquilidade de espírito, existe uma instância que vai cuidar disso. Deus estabeleceu essa instância. E tudo isso por quê? Por causa do que nós lemos em Tiago capítulo 1, verso 20, não é? Porque a ira do homem, a ira humana, não produz a justiça de Deus. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Se você acha que você está promovendo justiça quando você se vinga, quando você nutre ódio por aquele que pisou no teu calo, fez alguma coisa contra você, você não está produzindo justiça. O nome disso é vingança. A justiça vem de Deus e vem dos tribunais. Do coração deve vir o perdão. Mas, como eu disse, esse princípio jurídico estava distorcido e trazido ao campo civil. As pessoas achavam que podiam aplicar isso na sua vida pessoal, né? E aí o final de Mateus 5,39 diz, eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Uma pergunta que nós poderíamos fazer aqui é a seguinte, ora, nós somos cristãos, certo? Somos um povo em geral, chamado a fazer o bem, a abençoar o próximo. Por que alguém faria algum mal a nós? Por que alguém faria, né, alguma coisa contra nós? Né? A gente é legal, sabe? A gente, né, em geral, tem que ser, né, pelo menos, né? Inclusive, às vezes o pessoal acha até que a gente é meio bobo, de tão legal que a gente é como cristão, né? Por que alguém faria algo contra nós, partindo do pressuposto que a gente está fazendo tudo certo, vivendo como Cristo, né? E a resposta é justamente porque a gente está fazendo tudo certo vivendo como Cristo. Porque o mundo ele é reativo à piedade cristã. Jesus disse, se perseguiram a mim, que sou o mestre, que dirá vocês, né? Que dirá vocês que são os meus servos. A palavra resistir, que aparece aí no versículo 39, né? Não resistam ao perverso, traz a ideia de você bater de frente, você ficar em oposição. Querer se espelhar com o outro. Lucas capítulo 21, verso 15 tem essa palavra, né? Ela diz assim, porque eu lhes darei palavras de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer. Perceba, o resistir nesse verso tem a ideia de fazer frente, né? De você bater de frente. Eu vou dar a vocês palavras que ninguém vai poder bater de frente. Então quando Jesus fala não resistam ao perverso, não batam de frente. Não batam de frente, certo?
E aí Mateus 5:39 vai dizer: se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. E aqui nós temos que também explicar esse verso, para que, se uma pessoa começar a destapear, você não fique virando a face para novos tapas a cada instância, certo? A ideia de dar um tapa na face direita aqui está relacionada a uma ofensa. Esta ação era uma ação de ofensa, como se fosse uma espécie de xingamento, não é? Seria algo equivalente a, talvez, hoje em dia, o famoso xingar a mãe, que é algo profundamente ofensivo. Então, como está ligado a uma ofensa, nós precisamos, nessa cultura, a ideia do tapa na face direita está ligada a uma ofensa, nós precisamos colocar isso no próprio contexto. Ou seja, se você, quando alguém tentar te ofender, ou seja, der um tapa na sua face direita, Jesus ensina, na analogia que você tem que dar a face esquerda, a ideia é que a ofensa não pode ter o poder de te fazer reagir, e que você tem que estar pronto para ser ofendido quantas vezes for. E você tem que ter, digamos assim, confiança e firmeza no Espírito Santo, para que a ofensa não te mova, para que você não seja movido por isso. Ora, e em quem nós vemos isso, senão no nosso Senhor Jesus? Não é mesmo? Jesus, nosso Senhor, ele foi chamado de endemoniado. Se você vai em João 8,48, você lê que os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Samaritano e tem demônio, Samaritano era um xingamento na época. O que Jesus falou? Samaritano é você, você que é um demônio, Jesus, ele fez isso? Não, o profeta Isaías diz que ele, ofendido, ele não reagia. Mateus 27, a partir do verso 28, nós vemos a zombaria que foi feita com Jesus, quando nós lemos assim: tiraram a roupa de Jesus, vestiram-no com manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. O que é isso aqui senão um grande deboche? Jesus era ali conhecido como rei dos judeus, as pessoas perguntavam se ele era o Messias, da linhagem de Davi, que havia vindo para restaurar Israel. Na hora dele ser crucificado: é rei? Então toma sua coroa aqui, coroa de espinhos, toma um cetro aqui para você, que é o caniço, não é? Isso é o quê? Isso é zombaria, isso é ofensa. Já zombaram de você? Já ofenderam você? Aprenda com o teu mestre. Zombaram de você igual zombaram de Jesus? Entende? Aí você pode dizer: mas Jesus é Jesus, eu não sou Deus, E é o que a gente sempre responde: o Espírito Santo de Deus que habitava em Jesus habita em você também. E ele deixa a nós o poder com o qual ele venceu. Jesus, ele não reagia. 1 de Pedro 2,23 diz: pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, que é a parte mais importante desse versículo. Quando você não reage, porque assim, você pode não reagir por vários motivos. Você pode não reagir porque você é uma pessoa muito, muito, muito brava, mas aí você se controlou ali no poder do Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Ou você pode não reagir porque você é uma pessoa mais retraída mesmo, O que algumas pessoas usariam o termo, não eu, mas só para efeitos de exemplo. Algumas pessoas diriam: talvez você seja um pouco frouxo, como eu, Você não vai reagir. Certo? Porque não é porque eu não queria, porque na minha cabeça eu matei, ressuscitei, matei de novo, mas no físico eu tenho medo, então não vou. A verdadeira demonstração de que você não reagiu não é se você foi para cima ou não, porque pode ser que você não vá porque você tem medo mesmo. Isso não te torna piedoso, entendeu? O que prova que você não reagiu é que você entregou aquilo ao que julga retamente, como Jesus fazia. Você confiou em Deus para aquilo, abençoou aquela pessoa e tomou para si aquilo que Jesus falou: nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E você saiu tranquilo, porque a pessoa te chamou de qualquer maneira. Você em Cristo não conhece a sua identidade como filho, como filha de Deus, porque a ofensa, sabe, a tua certeza de quem você ela é tão frágil a ponto da ofensa te fazer relativizar. Aquilo não pode ser, entendeu? Jesus era aquilo que nós falamos aqui no Sermão da Montanha. Ele era manso, e a mansidão
como nós falamos aqui, não significa frouxidão. Porque a frouxidão só não te faz reagir no mundo físico, mas na cabeça, você matou, e o Sermão da Montanha te chama de homicida, assassino diante de Deus, se você fez isso. Isso é por quê? Porque Jesus não tinha o poder de reagir. Vocês lembram quando Pedro ele corta a orelha de Malco? Jesus vai lá e bota a orelha de volta ali, e ele diz assim, em Mateus 26, 53, ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Perceba que Jesus ele não deixava de reagir porque ele não tinha força, não tinha poder. Gente, Deus ele estala o dedo nada, ele pensa, ele deseja assim, não precisa nem se dar o trabalho de estalar dedo nenhum, e ele destrói tudo. O que faz ele não reagir não é falta de poder, é aquilo que nós chamamos de mansidão, não é? Porque sim, ele derrama a sua ira até a terceira e a quarta geração, mas ele derrama a sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que o temem, porque o nosso Senhor, ele é aquilo que a Bíblia diz, ele é tardio em irar-se. Ele se ira, mas ele é tardio, ele não se ira primeiro, certo? Não é a primeira reação dele. E a mansidão é um fruto do Espírito. Portanto, se alguém te desrespeita, te ignora, fala mal de você, o ponto não é muito o que a pessoa fez, mas como você reflete este gomo do fruto do Espírito, não respondendo por impulso, não alimentando ódio por essa pessoa, não devolvendo com a mesma moeda, seja realmente ou em pensamento. Lembre-se disso, você não é manso se você ficar ruminando aquilo, certo? Só porque você não bateu, não significa... Lembrem-se disso, para não sair daqui da pregação e falar, eu nunca respondo. Por quê? Porque eu tenho medo. Aí não vale, certo? Principalmente quando você não deixa no poder do Espírito Santo que a ofensa dite o seu comportamento. Porque perceba, a questão não é se nós temos um mestre ou não, é quem é o nosso mestre. Se nós somos mansos é porque o nosso mestre é o Espírito Santo de Deus. Agora, se a ofensa nos leva a reagir sempre, a gente age de acordo com a ofensa do outro, aí o nosso mestre é o outro, certo? Ele é quem dita o nosso comportamento e é capaz de nos manipular, né? E não importa se você perdeu com aquilo ou não. John MacArthur, comentando esse texto, fala assim: você deixa de reagir, não é porque você deixou, não é porque você perdeu ou ganhou alguma coisa com aquilo, é porque você pertence a outro reino. É por isso que você deixa de reagir, não é? Pois bem, mas até esse ponto nós estamos falando sobre algo mais ou menos passivo, ou seja, de não sermos reativos na ofensa, correto? A não nos vingarmos. Mas daqui para frente nós começaremos a falar sobre algo um pouco mais ativo do que isso. Não só não pagar o mal com o mal, mas como diz Paulo em Romanos 12:17, ativamente procurar fazer o bem diante de todos. Então aqui a gente vai entrar num campo um pouco mais ativo. Você não só não vai pagar o mal com o mal, não, você vai fazer o bem a essa pessoa. A gente vai entrar nesse campo agora. E aí é importante nós fazermos alguns comentários aqui antes de entrarmos nos próximos versos, né? Primeiro, a gente vai ver aqui 3 situações que podem parecer que você sempre tem que dar tudo que a pessoa pede o tempo inteiro. Então é algo que precisa ser explicado aqui, tá? Mas o que nós temos nesses textos é uma espécie de generalização de Jesus. Quando o texto fala de aqueles que pedirem, percebam, a gente precisa ter um mínimo de perspicácia para interpretar esse tipo de texto. Não significa que tudo que todo mundo pediu o tempo inteiro a gente vai dar, correto? Tem alguns exemplos, por exemplo, não sei, tem uma pessoa acusada de abuso, essa pessoa foi presa, acusada de abuso e foi solta. Essa pessoa foi presa de novo, acusada de abuso e foi solta. Essa pessoa está procurando um trabalho, ela pede um emprego na minha casa cuidando dos meus filhos. Ela me pediu. Eu preciso dizer sim? Não, porque eu tenho que abençoar o próximo, eu também tenho que ser astuto como a serpente, não é? Como Jesus disse. Ou então você tem, por exemplo, uma pessoa, ela é viciada em drogas, e a família dela escondeu todas as drogas dela e está ajudando essa pessoa em seu tratamento. Ela chega para mim e fala: eu quero as minhas drogas, me dê minhas drogas. Ela me pediu. O texto diz: se alguém pedir, você dá. Eu tenho que dar? Não, certo?
Perceba, a gente tem situações. Um exemplo pastoral real que eu tive que lidar uma vez, né? Pastor, tem um amigo meu aí que ele está sempre sem dinheiro e ele está pedindo dinheiro, ele pede de novo, ele sempre queima aquele dinheiro, sabe, com coisas que não são o sustento dele, e ele está pedindo de novo. Eu dou? Não. Primeiro que você não está abençoando a pessoa, nem dando as drogas e nem dando o dinheiro, você está só ajudando ela a cavar a cova dela, né? Então não, há situações em que de fato as pessoas vão pedir coisa a você não vai dar, certo? Mas vamos interpretar a partir do princípio do Sermão da Montanha aqui. O John Piper, comentando esse texto, ele fala, né? Olha, Jesus ele não é bobo, ele conhece as complexidades da vida, tá? Então entre nesse texto sabendo que se Jesus fosse descrever ou dar um sermão dizendo que a cada particular situação, como se tivesse que ter um apêndice com teu nome na capa da Bíblia, explicando cada situação que você viveu na vida, né? Para ver se eu dou ou se eu não dou aquilo que a pessoa pediu, né? Não, você precisa da sabedoria bíblica para interpretar corretamente. Tá? Por que Jesus ele é tão geral, assim, ele é tão generalista não, mas por que ele estica tanto os princípios do Sermão da Montanha a ponto de falar assim, arranca o teu olho e joga fora, não é? Você pensou? Adultério. Você odiou? Assassinato. A pessoa pediu? Deu o que a pessoa pediu. Por que Jesus ele estica tanto, não é, a corda nessas lojas? É porque o nosso coração ele é diametralmente oposto a toda essa piedade. Então ele estica para o outro lado para mostrar esse princípio de maneira mais ampla, tá bom? Então vamos falar sobre os versos seguintes tendo esse tipo de princípio em mente. Mateus 5,40 diz o seguinte, me acompanhe. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe também que leve a capa, ok? Então vamos lá, no Antigo Oriente, a riqueza ela também é expressa não só pelo tanto de ouro, de dinheiro que você tem, mas também pela qualidade da tua roupa. Uma vez que a roupa era uma coisa descartável, né? Ela acabava, correto? Não era que nem hoje em dia, que com 90 contos você compra 20 camisetas na Shopee, né? Não, a roupa na época ela era uma demonstração de riqueza, correto? E aí você tem dois tipos de roupa aqui, né? Você tem a túnica que era uma roupa de baixo, normalmente que ia embaixo da capa. Você tinha a túnica, a roupa principal, e a capa que ia por cima. As pessoas que eram mais pobres, elas vestiam em geral a túnica, né? Havia inclusive leis no Antigo Testamento em que, se fosse feito um empréstimo, algumas coisas não poderiam ser usadas como garantias. Dentre elas, roupas que, se você ficasse sem, você ia morrer de frio, correto? Tão importante era a questão da roupa nessa época. E aqui nós temos uma hipérbole, não é? Porque, claro que se alguém processar você pela túnica, você vai deixar a pessoa levar a capa também, você vai para casa pelado, entendeu? Você precisa usar alguma roupa. É claro que isso aqui é hiperbólico, tá? A ideia aqui é a seguinte: você preferir perder bens do que perder caráter. É você preferir sofrer um dano material do que entrar em um litígio desnecessário com o teu irmão. Essa é a ideia. A pessoa está ali, querendo levar um negócio, sabe, igual criança, tem um boneco aqui, é meu, não, é meu, não, é meu, não. Aí uma das crianças vai lá e fala, leva, vai, leva. Prefiro que você leve do que continuar nessa briga. É algo assim amplificado para a vida adulta. Nós temos um caso assim em 1 Coríntios 6, 7, não é? Onde havia irmãos em litígio uns com os outros ali, e irmãos estavam levando outros irmãos para o tribunal. E o que Paulo fala em 1 Coríntios 6, 7? O simples fato de moverem ações um contra os outros já é uma completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? É pesado isso que Paulo está ensinando aqui, né? Mas, é assim, toma o prejuízo. Não compra a briga, não. Sabe, perca no material, mas fique em paz com Deus. É complicado, porque a gente tem muita ideia da dignidade, né, para nós, e a ideia, eu vou defender a minha dignidade, meu direito e tudo isso, mas, sabe, se isso te leva a perder a tua identidade em Cristo, não vale a pena. Não vale a pena. Nosso tesouro no céu é muito maior. Ou você tem essa fé ou você não tem. Além disso, Mateus 5,41, né? Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2.
Há duas coisas que podemos entender aqui. A primeira é a seguinte: no grego original, é muito interessante o grego dessa passagem, porque o grego dessa passagem usa uma palavra que significa assim, se você destrinchar a palavra, né, etimologicamente, é algo como prestar serviço como mensageiro, né? Se alguém te forçar a prestar serviço como mensageiro, andar uma milha. E aí é interessante nós entendermos o sistema dos correios do Império Romano para entendermos essa passagem. O Império Romano ele tinha um sistema de correios muito interessante, né? Tinha uns cavalos posicionados em pontos estratégicos do Império junto com mensageiros. E aí qualquer viajante que passasse, um desses mensageiros podia parar você na rua como judeu e dizer, leva isso aqui para o próximo ponto, né? Porque eventualmente essa mensagem vai chegar no rei. Era um dos muitos julgos que o Império Romano colocava sobre os ombros dos judeus e das pessoas que eles subjugavam. Obrigar qualquer viajante, qualquer transeunte, qualquer pessoa que está passando ali, a atender uma demanda ali do Estado naquela hora. Tipo quando te chamam para ser mesário na eleição, certo? Vai ter que ir. Pois bem, claro que nem se compara, né? Mas é só para ter uma ideia, né? Isso era chamado de recrutamento forçado ao serviço. Sabe uma ocasião em que isso aconteceu? Na própria Bíblia? Em Mateus 27, 32... quando um sirineu chamado João foi convocado ali do meio da multidão para ajudar a carregar a cruz com Jesus. Ele não tinha nada a ver com a história, estava passando, tinha um cara crucificado ali, e o pessoal, não, vem você mesmo e você carrega. Ele tinha que ir, por força de lei, né? Isso era parte do jugo do Império Romano. Isso é um entendimento imediato do texto, né? Então, se alguém parar, se quiser forçar você a fazer um negócio, sabe, não entre em litígio, vai, ajuda, faça. Não reclama e abençoa, mostra que você está disposto a ajudar. Para além disso, ao invés de andar só uma milha, andar duas, nos dá a seguinte ideia: nós precisamos, inclusive, superar a expectativa que a pessoa tem daquilo que faremos por ela. Não chegar para a pessoa e fazer algo por ela, tipo, de coração duro, ou fazer o mínimo possível só para dizer que você fez e dar um check ali. Sabe, mas demonstre que o seu coração está naquilo. E se puder fazer mais, faz mais. E abençoe sem medida. Sabe por quê? Jesus, ele fez muito mais do que nós merecíamos, muito mais do que aquilo que nós imaginávamos que ele pudesse fazer. Sabe por quê? Se ele tivesse resolvido só o problema do pecado, vamos supor, a gente está em pecado, guerra contra Deus, correto? Suponha que Jesus vai lá e paga a nossa conta e acabou. Só isso. E aí ele manda a gente para um limbo aí qualquer, a gente fica lá pro resto da eternidade ali naquele limbo, ou então varre a gente da existência. Olha, só o fato de você não carregar a ira de Deus sobre os seus ombros o resto da tua eternidade, isso já é misericórdia. Só o perdão de Cristo já seria uma misericórdia inimaginável. Ora, se ele tivesse nos chamado para servi-lo na corte junto com os anjos, só trabalhando para ele, frente ao nosso futuro condenados, isso seria graça, impensável. Mas o que ele nos fez? Ele não só perdoou a nossa dívida, mas compartilhou conosco os seus méritos e nos chama de filhos. Filhos. Nós que ofendemos o Deus vivo infinitamente. Ora, quantas milhas Jesus andou para fazer isso por nós? Pois bem, muito mais do que merecíamos, muito mais do que poderíamos conceber. É como se você tivesse uma dívida infinita e já ficasse muito feliz se alguém fosse lá e só tirasse a sua conta do vermelho e você ficasse no zero. Mas a pessoa vai lá e dá 2 milhões para além, né? Analogamente foi o que Jesus fez por nós. E Mateus 5,42 diz: dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. E aí voltamos lá àquele princípio que a gente falou. Temos que interpretar esse texto bem, certo? A ideia é a seguinte: se você volta para Êxodo 22, aí já está falando sobre civil, né? Êxodo 22, 25 fala assim: se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate ele como um credor, como alguém que impõe juros. Ou seja, a pessoa está precisando de alguma coisa, você vai lá e ajuda, esperando receber algo em troca, ou receber juros, ou receber favor, sabe? Essa é a sua bênção, tipo, eu vou te ajudar, mas
Né? Tem ainda o perfil de, até quando não é com dinheiro, mas quando a pessoa faz muito algo por outras e fica esperando favores de volta depois, sabe? Não é assim. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado, não tenha um coração ganancioso, calculista, sabe? Vamos ver o quanto isso aqui vai compensar para mim, ajudar essa pessoa ou não. Um coração regenerado pela graça de Deus, ele é generoso, como Deus é generoso e como Cristo foi generoso conosco. Ele não é calculista. A graça, ela não visa lucro, ela não calcula juros. Graça é graça. É o espírito de Abraão, que correu para resgatar Ló, mesmo depois de Ló tê-lo prejudicado. O que Abraão ganha com isso? Não, é graça. É o espírito de José, que perdoou generosamente seus irmãos, amou seus irmãos que haviam vendido ele como escravo. Não só os perdoou, mas deu uma terra para eles morarem. O espírito de Davi, que mesmo sendo perseguido por Saul, que queria matá-lo, poupou a sua vida mais de uma vez, que é o que o salmo que nós lemos aqui na liturgia fala a respeito, não é? O espírito de Estevão, que enquanto era apedrejado, pediu que aquele pecado não fosse imputado aos que o estavam matando. Sabe quantas vezes nós fomos capazes de fazer isso? A pessoa nos ofende, pisa no nosso calo, fala mal de nós, e nós oramos e dizemos: Senhor, essa pessoa, tem misericórdia dela, essa pessoa é cega, ela está morta em seus delitos e pecados, tem misericórdia, abra os olhos dessas pessoas, elas não sabem o que fazem. Finalmente é o Espírito de Jesus, que fez exatamente isso por nós. Pai, perdoa-lhes. E aí saiu da cruz, ressuscitou e foi ali sentar à mesa com os discípulos que o haviam abandonado. Então, meus irmãos, como é que a gente aplica esse tipo de coisa à nossa vida prática? Primeiramente, né? Vamos do mais simples ao mais complexo. Vamos lá. Tentei ser o mais misericordioso possível ao pensar nas aplicações. Vamos lá, alguém te xinga, vamos começar por baixo. Alguém xingou, bobo, né? O que você faz? Não xinga de volta. Você é bobo? Você é bobo? Então, se você não acredita na pessoa, para que você precisa? A não ser que ela esteja aferindo algo sobre você, né? Não, sou bobo. Bobo é você, não precisa, não xingue de volta. Pelo poder do Espírito Santo que te habita, exerça a mansidão, sabe, uma coisa interessante, abre parênteses, quanto mais você se aproxima de Deus, menos essas coisas te pegam, porque mais você encontra deleite no Senhor. Você fala: poxa vida, eu sou filho de Deus, fui resgatado pela graça de Deus, vou passar a eternidade do céu com Ele, aí o cara vem e me chama de bobo, sabe, é tipo, mas isso é muito rico, aí alguém vem e rouba a sua moeda de 10 centavos, maldito, leva, sabe, não há, não relativize a riqueza que você tem em Cristo porque alguém te ofendeu, né? Você está no trânsito, né? Às vezes eu peguei uma carona com a pessoa, aí passou um cara, fechou ele, né, tal, buzinou, xingou ali e tal, abençoado. Aí o rapaz que estava me dando a carona, ele foi passando, ele acelerou para ir passando todo mundo, até conseguir alcançar o cara que tinha passado ele só para xingar de volta. Entende? Assim, essa pessoa ela é muito escrava de si. Ela é muito escrava do ofensor. Sabe? Sou mais ser um escravo de Cristo, que se a pessoa faz isso, fala amém, eu paro e oro pela pessoa, Senhor, não deixa que sofra um acidente não, essa pessoa imprudente. Amém? É isso, o trânsito ele é um grande catalisador do seu pecado, tá? Então é um excelente momento para você colocar ali para você refletir, orar, peça a Deus que limpe o teu coração pecador no trânsito, coloca louvor, coloca ali o Cid Moreira falando a Bíblia no rádio, certo? Para não permitir que teu coração seja levado ao pecado no trânsito, né? Enfim, essas coisas da morte, tá, gente? Isso é da morte, o salário do pecado é a morte. Quantas mortes, imagina uma morte, que morte desnecessária. Papai não chegou em casa hoje, morreu no trânsito, por quê? Porque teve uma briga de trânsito. Que coisa horrível.
sabe? Enfim, vamos lá, algumas outras situações possíveis, né? Vamos lá, você está sofrendo algum tipo de assédio moral no trabalho, né? Há pessoas ali que passam na sua frente, te tratam mal, falam mal de você, ou há uma carga de trabalho desproporcional sendo colocada sobre você que não foi acordada no contrato, coisas assim, né? Acontecem, né? Bom, o que você vai fazer? Você pode, você não pode, né? Mas pode ser que você alimente raiva no coração, ódio, fique ali odiando aquela pessoa, ou se alguém te ofende, você tenta ofender de volta, aí um dia você faz igual lembra do meme do estou cansado disso, né? Jogando os papéis para cima? Lembra disso? Você vai um dia para o trabalho, você pega os papéis, joga tudo para cima, quebra o computador, vai para casa. Ou então como o pessoal que é da minha área, né, desenvolvimento de software normalmente faz, né? O pessoal manda ele embora, mas a pessoa ainda está com o computador da empresa em casa. Fala, quer saber? Vou apagar o banco de dados de raiva, né? E destrói enfim. Isso é a pessoa que, sabe, que quer devolver de alguma forma. Ela não quer sair se sentindo injustiçada. Não, eu vou devolver. Eu vou ter um pouquinho de satisfação na desgraça dessa pessoa aqui, porque ela prejudicou a minha vida, né? Ou você pode levar isso a Deus, orar ao Senhor, abençoar aqueles que te ofendem em oração. Se o negócio for insustentável, assim, sabe, vai nas instâncias corretas em relação a isso, vai no RH, conversa, tenta. Não resolveu? Não sei, tenta. Ou você bota currículo, tenta mudar de trabalho, presta outro concurso. O que você não pode? Ah, pastor, você não conhece a minha situação, porque se você estivesse na minha pele, você tivesse... Tá, deveria ter um apêndice na Bíblia, né, com o seu nome lá, para falar sobre a sua situação específica, porque o que Jesus falou não basta. Não, você reage como Jesus reagiu, abençoe, ore, se puder sair do trabalho, não for passar fome, sai, se precisar ficar, fica, pede a Deus que te ajude, não se vingue. Não se vingue, esse não é o caráter do teu Salvador, né? Não amaldiçoe, ore, abençoe. Bom, que nos leva a algo um pouco mais complexo, né? Crimes, se alguém comete um crime contra você. Primeiro, né? Defender-se fisicamente não é errado. Converso muito isso, principalmente com a minha filha, que é mulher. Minha filha será uma máquina mortífera, de forma que, se alguém se aproximar dela de maneira imprópria, será a última coisa que essa pessoa fará na vida, certo? E a mesma coisa eu digo para qualquer pessoa que se aproximar da minha família. Defender-se não é errado. Êxodo 22 fala algo muito interessante, né, a partir do verso 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia sol, quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado de sangue, o ladrão deverá fazer a restituição total, se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Aqui temos a lei de talião acontecendo, mas algo interessante nessa lei é que se for noite, e o ladrão que invadiu a casa for morto, o dono da casa que matou o ladrão não é culpado, ele está defendendo a casa. Se for de dia, e ele pode ver, né? Sabe aquela ideia, o cara já roubou, já está saindo, dá um tiro nele nas costas. Culpado, você não está se defendendo, você está cometendo uma vingança, se você faz isso, né? Então, a Bíblia ela não condena a autodefesa, não apanhe de bobo, certo? A Bíblia não, se alguém for infringir um dano real à sua vida, você pode se defender. Porém, em relação a crimes, talvez tenha alguém aqui que já sofreu algum tipo de crime. Me roubaram meu patrimônio, mataram alguém que eu amo, abusaram de mim, pode ser que isso aconteça. O que eu diria para você? Em primeiro lugar, magistrado civil, conte com a justiça terrena. Em primeiro lugar, Deus deu à justiça terrena o poder de resolver isso. Não vá atrás para se vingar, nem nada do tipo. Mas pastor, não sei se o senhor mora no mesmo Brasil que eu, né? Porque a justiça terrena é muito complicada. Ela é, meus irmãos, ela é. E a justiça terrena, ela falha. Falha tanto que aqui no texto que a gente está lendo, o pessoal tinha pegado leis da justiça terrena e trazido para o âmbito civil, de tanto que o ser humano falha. Mas abençoe, ore, liberte-se disso, perdoe e saiba, a justiça de Deus não falhará. Por isso nós lemos o Salmo 7 aqui. O Senhor é o nosso vingador. Ou a justiça de Deus vai ser aplicada com essa pessoa indo para o inferno, e não importa o que você fizesse contra essa pessoa, nada supera o inferno se a pessoa não se arrepender.
ou a justiça vai ser aplicada com essa pessoa se convertendo a Cristo, e o crime que essa pessoa cometeu com você terá sido imputado e punido na cruz do Calvário, por Jesus. De qualquer forma, nada do que você faça supera a justiça divina, seja no inferno, seja em Cristo. Então, meus irmãos, não se vingue, não tente defender a tua dignidade a qualquer custo, ore pelo inimigo, deixe que Deus cuide de você e abençoe, sem esperar nada em troca por isso. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra, Pai. E perdoa-nos, Pai, porque o nosso coração é extremamente vingativo e nós muitas vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos, quando a justiça espiritual é tua, a justiça terrena, o Senhor estabeleceu um magistrado para tal. Pai amado, cuida de nós, do nosso coração, que nós aprendamos a sermos perdoadores, abençoadores, que nós aprendamos, Senhor, que não importa o prejuízo que tomemos nessa terra, Pai, ó Deus, nosso tesouro nos céus, ele é incalculável. Nós temos a Ti, Senhor, temos a Ti. Então não precisamos reivindicar algo que alguém na terra venha. Senhor, em nome de Jesus, não permita que nosso coração seja assim. Oro por todos os meus irmãos, minhas irmãs que aqui estão esta manhã, para que reflitam o coração do Teu Filho Jesus, que quando nós éramos inimigos, provou o Seu amor por nós, morrendo por nós na cruz do Calvário. Pai, é o Teu caráter, o caráter do Teu Filho que queremos refletir. Que o Santo Espírito venha nos impelir a isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, amém. Nesse momento, queria... Pastor Luiz, chamar o Pastor Luiz aqui. Nós teremos um momento muito especial.